Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Muito obrigado, Anderson, pelo convite. Obrigado a Pibo por ceder esse espaço onde a gente pode compartilhar e entender sobre o que Deus tem nos falado. É uma alegria muito grande, mas também uma certa responsabilidade muito grande. Então, estou tão nervoso que nem a senha está indo. Agora foi. Mas eu estou muito feliz de poder estar aqui. E o interessante é que a gente não combinou o tema. A gente não. Quando eu até perguntei para o Anderson, Anderson, tem algum tema para a gente falar, para eu pregar, que você gostaria que eu falasse? Ele, não, vai o que Deus tocar no teu coração. E o que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é sobre comunhão. O termo seria koinonia, mas é a comunhão não entre nós, não entre uns com os outros, mas principalmente como está a nossa comunhão com Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua vida com Deus? O que nós temos feito para nos aproximarmos mais de Deus? Então, para dar início aí, eu convido os irmãos a abrirem, a acessarem ou pesquisarem nas suas Bíblias, João, capítulo 21. É o último capítulo de João. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Você vai colocar aí, vaza. Oh, glória a Deus. João 21, do 1 ao 17. Então põe o primeiro aí que a gente vai lendo até o 17. Bom, eu sei que está projetado aqui atrás porque eu estou vendo ali. E aí diz assim, eu vou ler. Os irmãos de reverência à palavra de Deus podem ficar sentados, mas me acompanhem por gentileza. Diz assim, depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. E os outros responderam, nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? E eles responderam, não. Então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima e também havia pão. Jesus lhes disse, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a ele, venham comer. Nenhum dos discípulos ousavam perguntar, quem é você? Porque sabiam que eram o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse, apacenta os meus cordeiros. Jesus lhe perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse, apacente as minhas ovelhas. Até aí. Então, nós temos já, para contextualizar a história, nós temos já um Jesus ressurreto, que já morreu, já ressuscitou no terceiro dia,
e ele estava aparecendo para a galera aos poucos ainda. Jesus, depois de ressurreto, ele fica um período aqui ainda na terra, antes de subir aos céus, uns 40 dias, certo, pastor? Deixa eu falar heresia, não. Qualquer coisa você joga o sapato. E aí, o que acontece é que Jesus aparece de novo. Os discípulos estavam pescando, foram pescar. Jesus aparece, pede comida. Eles falam que não tem nada, porque eles trabalharam a noite toda. E aí Jesus fala, joga a rede do outro lado. Eles enchem de peixe. Quando eles percebem que é Jesus, eles vão correndo para Jesus. Quando chegam na praia, Jesus que tinha perguntado se eles tinham alguma coisa, já está com a brasa, com o peixe e com o pão pronto. Olha que beleza, já está tudo prontinho. E eles sentam ali, eles comem. Depois que eles comeram, Jesus vai falar diretamente com Pedro. Pedro, você me ama? Sim, Jesus, eu te amo. Pedro, você me ama? Sim, Jesus, eu te amo. Pedro, você me ama? Sim, Jesus, tu sabes que eu te amo. Mas é interessante que Pedro fica triste, porque Jesus pergunta pela terceira vez. E aí, pensando nisso, vamos agora pensar um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor nesse ponto. Eu só queria fazer um combinado com vocês. Tá gostosinho, tá uma luz mais baixinha? Então vamos combinar o seguinte? Toda vez que eu falar pipoca, vocês batem palma? Pode ser? Vamos fazer um teste, então? Pipoca. É uma vez só, tá? Calma lá. É só uma assim, ó. Vamos lá, de novo. Pipoca. Isso é só para vocês ficarem acordados, tá bom? Glória a Deus por isso. Toda vez que eu olho esse texto, eu fico de até uma certa forma emocionado. Da forma que Jesus chama Pedro e a forma que Jesus restaura Pedro. A misericórdia de Jesus. Quando a gente pega misericórdia, irmãos, eu vou falar algumas coisas em grego, mas vai fazer sentido, mas não é para aparecer não, é só porque faz sentido e vocês vão entender. Misericórdia é a junção de duas palavras, miséria e cárdia, que é miséria mesmo, dor, sofrimento, e cárdia, que seria coração. Então, quando eu penso sobre a misericórdia de Cristo, é como se todas as nossas misérias passassem pelo coração de Cristo, onde Ele é capaz de nos restaurar, onde Ele é capaz de nos reestruturar, onde Ele é capaz de levantar, encontrar aquele que se havia perdido e salvar de fato aquele que já não tinha mais salvação. E agora Jesus aparece para os discípulos. Jesus não aparece para os discípulos para fazer um milagre grandioso. Jesus não aparece para os discípulos para dar bronca em ninguém. Jesus não aparece para os discípulos apenas por parecer. Mas Jesus ele tem um motivo. Ele quer falar especificamente com uma pessoa nesse momento que está acontecendo essas circunstâncias. E aí eu quero, como bom batista, destacar alguns pontos. E a gente vai decorrendo alguns pontos. Nós percebemos no texto, também como nós, muitas vezes nos afastamos de Jesus. Nós estamos afastados de Jesus. O mundo nos tem afastado de Jesus. Seja no trabalho, seja na escola, seja na família, ou seja até mesmo dentro da igreja. Por vezes, nós nos afastamos de Jesus. E às vezes não é nem porque a gente quer, é porque a gente está confortável, a gente está tranquilo, a gente está de paz, a gente está ali, ó, de boa. E sem perceber, nós vamos nos afastando cada vez mais de Cristo. Todos sabemos que Pedro negou Jesus 3 vezes, certo? Certo. E conforme o próprio Jesus havia predito, Lucas registra que depois desse acontecido, Pedro chorou amargamente. Isso está lá em Lucas 22, anota aí para você ler depois. Lucas 22, 62. Mas Marcos vai dizer que ele caiu em si e chorou. Marcos 14, 72. E aqui vem nossa distância das ações de Jesus. O Senhor Jesus nunca jogou na cara de Pedro, por ele ter negado a ele, por ele ter rejeitado ele, e às vezes até achado que ele era bom, quando na verdade não era bom coisa nenhuma. O objetivo de Jesus com Pedro era a restauração. Se nós fôssemos Jesus, no lugar de Jesus, nós não iríamos procurar restaurar Pedro. A gente ia falar, viu? Você pecou, negou 3 vezes. Eu contei 1, 2, 3. Você negou. Não adianta você negar, não, porque eu vi. A gente tem essa questão de jogar na cara. A gente gosta de jogar na cara. Só que Jesus não faz isso. Jesus, ele faz literalmente o que ele diz para a gente fazer. Ele oferece a outra face. Como assim ele oferece a outra face? Justamente isso. Ele não devolve na mesma moeda. Enquanto Pedro o apunhala pelas costas, num sentido metafórico, de negá-lo 3 vezes,
Jesus não nega mais Pedro, não fala que Pedro não serve mais para ele. Ao contrário, Jesus não vai desperdiçar 3 anos de ministério. Jesus não vai desperdiçar todo o trabalho que ele teve com os discípulos e principalmente com Pedro. Jesus vai restaurar. Jesus quer cuidar e Jesus quer levantar essa pessoa. No caso, Pedro. Jesus, já ressuscitado, em nenhum momento age para humilhar Pedro, mas agiu somente para restaurar, para curar, prepará-lo para ser um grande líder da igreja. E aí, como eu falei, para curar Pedro e preparar, Jesus fez um tipo de tratamento de choque. Não foi só nesses últimos dias que Jesus estava ali com Pedro antes da cruz, mas foi ao longo de 3 anos. Certa feita, quando o próprio Pedro quis ser obstáculo para a morte de Jesus, quando ele disse: Mestre, ninguém vai te matar. Eu não vou deixar que te matem. Sabe o que Jesus fala para Pedro? Vocês lembram? Afasta-te de mim, Satanás. Mas Pedro estava de boa, ele estava querendo cuidar de Jesus, protegendo Jesus. Mas Jesus fala: afasta de mim, Satanás. Porque aquilo não era Pedro que estava falando, mas era Satanás usando o próprio Pedro para falar alguma coisa que até poderia parecer boa, que até parecia fazer sentido. Poxa, ele estava defendendo o mestre. E aí, o maior problema nisso, muitas vezes, em queremos sermos bons, em queremos ser os melhores, bons crentes, nós nos permitimos ser boca de Satanás dentro da própria igreja. Nós somos boca de Satanás no trabalho, na família e aonde a gente anda, achando que está falando alguma coisa boa, quando na verdade nós não estamos falando coisa boa, coisa nenhuma. Porque nós não temos, de fato, um relacionamento com Deus e não conseguimos entender, compreender a profundidade que é ter um relacionamento verdadeiro com Ele. Nós não conseguimos imaginar o que realmente Cristo faria. Nós não conseguimos pensar o que aquilo qual o objetivo daquilo, qual o motivo daquilo, qual o fim daquilo estar acontecendo. E aí a gente começa a agir por conta própria. A gente começa a agir pela nossa própria força. A gente começa a agir como Pedro, de querer defender Jesus, de cortar a orelha de soldado, quando na verdade Jesus está dizendo assim: daqui a pouquinho você vai me negar. Quando Pedro nega Jesus, Pedro não estava contra uma espada, Pedro não tinha uma arma na cabeça, Pedro não estava fugindo de nada. Quando Pedro nega Jesus, Pedro estava no palácio, à beira de uma fogueira, confortável, tranquilo. E as pessoas que chegavam até ele: você não é Pedro, aquele seguidor de Jesus? Ele fala: não, não sou. Não sou. E aí ele continua zanzando por ali e de novo chegam: mas você é Pedro, aquele que estava com Jesus, não é ele? Não, vocês estão me confundindo. E aí pela terceira vez chega alguém e fala assim: você não é aquele cara que anda com Jesus? Como que é seu nome mesmo? É Pedro? Não é você? Mulher, já falei que não sou eu, vocês estão me confundindo. Ele sai ali revoltado. Mas acontece que o galo canta, ele ouve o galo fazer corococó. E aí que acontece que ele chora amargamente por isso. E ele cai em si, e ele entende que aquilo que ele queria fazer, aquilo que ele achava ser o certo, não tinha de certo coisa nenhuma. E ele não entendia, ele sequer sabia o que Cristo ia fazer por ele. Olha o que diz lá em Lucas 22, 31 e 32. Aqui está dizendo na NVI. Diz assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar contigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Vocês foram ligeiros, hein? Perceba que aqui Pedro ainda carecia de transformação. Dessa forma, eu quero compartilhar com vocês agora os pontos. Vamos lá. Primeiro ponto. Para tratar de Pedro, Jesus fez com que ele pudesse olhar para si mesmo com sinceridade. João 13, 36, 38. Que vai falar sobre como Pedro estava conversando com Jesus. Tem um escritor que diz que um verdadeiro nascimento é quando nós olhamos para nós mesmos com sinceridade. E foi exatamente isso que Jesus fez com Pedro. Fez ele olhar para si mesmo para que ele pudesse ver as suas obscuridades, as suas fraquezas. A gente está fazendo totalmente ao contrário. A gente esconde as nossas fraquezas. A gente enterra elas para que ninguém os veja, nem mesmo nós mesmos. Só que isso faz com que a gente não se conheça. Isso faz com que a gente não tenha ideia do que a nossa própria carne é capaz de fazer. Isso faz com que a gente se perca por muitas vezes num caminho que deveria estar tranquilo, entre aspas, mas a gente começa a se perder.
Porque nós não nos conhecemos. Porque todas as nossas mazelas, todas as nossas obscuridades, nós estamos escondendo. Nós não estamos olhando para elas e, de fato, pedindo para que Deus nos ajude a tratá-las como elas deveriam ter sido. Pedro tinha certeza que estava preparado para encarar tudo com Jesus. Porém, Jesus disse, e tanto é que Pedro disse para Jesus, por ti eu darei a minha vida. Isso está lá em João 3,37. Só que quando ele fala isso, ele está demonstrando que ele mesmo não se conhece. Quando ele fala, Senhor, por ti eu vou dar minha vida, ele está provando que ele não conhece a ele mesmo ainda. Mas Jesus conhece ele completamente. Não tem autoconhecimento e não conhece seus medos. Não conhece suas fragilidades. Olha só, Pedro está dizendo assim, Senhor, eu vou dar a minha vida por você para que você não morra. Passa algum tempo, Pedro fala, não conheço Jesus, não sei nem quem é, nunca nem vi na minha vida. Será que se ele se conhecesse, ele teria dito que ele morreria por Jesus? Depois a gente sabe que de fato Pedro teve uma conversão genuína e verdadeira, tanto é que ele morreu crucificado e de ponta cabeça ainda. Mas não é essa a questão agora. Pedro está dizendo que ele vai morrer por Jesus, mas naquele momento ele não estava de fato disposto a morrer por Jesus, porque logo em seguida ele nega Cristo. Será que às vezes nós não estamos agindo assim também? Achamos que temos uma fé gigantesca, mas quando circunstâncias difíceis aparecem na nossa vida, apertam o nosso coração, a gente começa a se encher de murmuração. A gente começa a reclamar, porque a Pibo é muito longe, porque o culto vai começar muito cedo, porque eu não posso ir, porque senão depois eu vou ficar muito cansado e tem EBD para acordar amanhã, e poxa, EBD é 8 horas da manhã, cara, não vou conseguir acordar. Meu irmão, desculpa a expressão, mas toma vergonha na sua cara. Para acordar para o trabalho, a gente acorda. Para acordar para a escola, a gente acorda. Mas é igreja, se eu faltar um domingo, não tem problema. O problema não é faltar um domingo. É que no segundo a gente acha que também não tem problema faltar. E aí vira o terceiro, vira o quarto, vira o quinto, vira o sexto. Daqui a pouco, quando a gente vai na igreja de domingo à noite, porque tem mais gente. O pastor também não fica cobrando muito no nosso pé. Fica, você não tá vindo, então eu não gosto, então eu vou no domingo à noite. Daqui a pouco, domingo à noite tem aquele show, uma da hora que eu tenho que ir lá no Interlagos, lá no autódromo, lá do outro lado de São Paulo. Então não vai dar tempo de eu ir, porque ir no culto, porque é longeão. Então até eu voltar, melhor é nem ir pro culto, mas o show não posso perder. Aí você chega em casa meia-noite, lá vai tralalá, acorda na segunda-feira, 5h da manhã para ir trabalhar. Mas sair da igreja 9 horas da manhã, poxa, não dá que amanhã eu vou acordar cedão, cara, tô cansado. Deixa pra lá. Na primeira oportunidade, a gente já tá negando a Cristo. No primeira probleminha, a gente já tá murmurando. No primeiro mínimo desconforto, a gente já está reclamando. A gente devia reclamar menos e agradecer mais. Bom, às vezes a gente pensa que o nosso cristianismo é infalível. Às vezes a gente pensa que por falar em evangeliquez ou falar o linguajar gospel, nós estamos salvos. Não, porque Cristo, na sua benevolência, na sua santidade magnânima, em todo o seu beneplácito divino, tem cuidado de mim, glória a Deus, aleluia. Você sabe que é tudo isso que você falou agora? Você sabe o que significa metade dessa frase? Às vezes não sei nem o que está significando isso, mas estou lá falando, Jesus. Às vezes a gente canta, seja o centro em minha vida. Em minha vida eu sou o centro, porque Jesus aceita a minha vida, mas quando eu quero, Jesus dá licença, que agora eu tenho que fazer aquele negócio lá. Jesus está falando para você, não vai para esse trabalho, mas eu vou para esse trabalho porque eu vou ganhar mais. E Jesus está preparando você para um outro lugar onde Ele quer te usar. Jesus está falando para você, você vai ser usado nessa igreja como porteiro, você vai ficar lá recebendo os irmãozinhos. Mas eu não quero ir para aquela igreja, porque eu quero ir lá na outra, porque a outra me chamou para pregar e ser líder de louvor, e ser presidente e vice-presidente, e poder dirigir o culto e ser líder de todas as organizações, então eu vou ficar lá, porque lá eu apareço mais. Porque quando eu tô na frente, todo mundo me vê, quando eu tô na porta, né, todo mundo fica me olhando, então assim, não dá, né? Então, vou ficar nessa outra igreja. A gente fala de um cristianismo falso, que a gente não é capaz de viver. A gente fala, Jesus te ama, mas muitas vezes eu não tenho amado a Cristo como Ele me amou. A palavra do Senhor diz que nós o amamos não porque a gente é bom, não porque a gente é top, mas nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Interessante que existem alguns tipos de amor no grego. Não é só amor igual a gente fala, né? Tem o filéu, tem o ágape, tem o eros, tem vários tipos. E a primeira vez que Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Esse amas que Jesus usa para Pedro é no ágape. O ágape é um amor incondicional.
é um amor voluntário, um amor sacrificial, aquele capaz de entregar tudo por aquela pessoa. E Jesus pergunta assim para Pedro: Pedro, você me ama de forma incondicional? Você me ama de forma completa? Você está pronto a se entregar totalmente para mim? E aí Pedro fala: mestre, tu sabes que eu te amo. Mas o amo que Pedro responde é o filéu, que é um amor de amigo, muito íntimo, aquele coleguismo muito forte, aquela intimidade muito presente, mas não chega a ser um amor sacrificial. E aí Jesus pergunta de novo: Pedro, você me ama a ponto de se sacrificar por mim? E Pedro fala: Jesus, você sabe que você é meu parça, velho, eu te amo demais. Você tá ligado que nós estamos juntos. E aí Jesus vai perguntar pela terceira vez: Pedro, você é meu parça? Você vai me amar só até onde você consegue? E acontece que Pedro fica triste. A Bíblia nos diz que Pedro fica triste porque Jesus perguntou pela terceira vez. Mas ele não se importou em negar Jesus pela terceira vez. A Bíblia diz que Pedro se entristece porque Jesus estava confirmando e confrontando Pedro: você me ama? Você me ama? Só que nessa última vez, Jesus baixa o nível do amor. Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você vai ser meu parceiro? Você vai ser meu amigo até onde você consegue? E aí Pedro fala: mestre, tu sabes de todas as coisas. E aí Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. Muitas vezes, nós dizemos que nós temos um amor que entrega tudo. E na verdade nós não estamos entregando nada. Tem até uma música no cantor cristão que eu brinco que é o hino do mentiroso. Que é: tudo entregarei, tudo deixarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Mentira! Na primeira oportunidade que o Senhor te pediu o teu emprego, que o Senhor te pedir para você sair da sua casa, sair do seu conforto, ou sair para um lugar onde você não quer pôr nem o pé, você não vai entregar tudo por Cristo. No primeiro momento em que Cristo pedir a tua boca para ser usado para falar para alguém, você não vai querer abrir sua boca, porque ninguém pode saber que você é crente. Na primeira oportunidade onde Cristo querer te usar para você abraçar um morador de rua, você não vai entregar a sua vida, você não vai entregar o seu corpo para se sujar com o morador de rua, porque ele está fedendo. É muito ruim estar perto dele. Eu não posso entregar isso para Cristo. Mas tudo bem ele morrer na cruz por mim. Tá de boa porque eu preciso disso, eu mereço isso. Mas eu fazer isso, não vai valer a pena. Nós dizemos que nós somos uma juventude, que estamos prontos, que vamos levar o amor de Cristo a todo mundo, aos quatro cantos dessa terra, mas a gente não é capaz de levar o amor de Cristo dentro da nossa própria casa. Dentro da nossa própria casa a gente xinga, fala palavrão, debate, bate boca com mãe, bate boca com pai, com tio, avô, periquito, cachorro, papagaio, e tá achando que é a melhor coisa do mundo. Mas quando a gente está lá no culto de verdade, eu não vou para a igreja, porque na igreja tem aquele irmão lá, tem aquele tal daquele pastor missionário Gilberto, eu não gosto muito da cara dele, então eu não vou naquela igreja porque ele vai estar lá. O que eu vou fazer? Eu vou ficar em casa, vou fazer a minha pipoca, estão tudo dormindo. Vou fazer a minha pipoca e vou assistir o culto online. Não preciso nem me misturar com a galera. Ó que beleza! Glória a Deus por isso. Assisto o culto online. Amém, irmão. Então quando Jesus voltar, você vê todo mundo indo para o céu online também, beleza? Mas Jesus usa um segundo ponto com Pedro. Para tratar de Pedro, Jesus dá outra face. João 21, do 9 e 10. Jesus não devolve Pedro com o que Pedro fez para Cristo. Pedro negou Jesus, mas agora Jesus oferece para ele um ambiente generoso, misericordioso, de reconciliação, com uma fogueira, com peixe, brasa e pão. Podia ter uma pipoca? Estão ficando ligeiro. Acontece que no mesmo cenário que Pedro nega Jesus, Jesus recria esse cenário agora para a reconciliação de Pedro com Cristo. Onde Pedro estava confortável aqui na fogueira dos fariseus e dos saduceus perto do templo, negando a Cristo, agora do outro lado, Pedro está na verdadeira fogueira santa. A fogueira que foi preparada pelo próprio Cristo. A mesa com Cristo. Ele está tendo a oportunidade de fazer um piquenique com Cristo na praia. Olha que coisa luxuosa. Olha que maravilhoso. E é ali onde Jesus chama Pedro. É ali que Jesus fala assim: Pedro, chega mais, cola mais, vem comer comigo, vem cear comigo. Tudo bem que você negou, mas vem comer comigo. Lá era um lugar dos homens. Aqui é um lugar onde eu e você vamos ficar face a face. Onde nós vamos nos conhecer um pouquinho melhor. Aqui é agora aquela hora da gente bater nosso bate-papo. Senta aqui, Pedrão. Vamos conversar. E olha o que Jesus faz.
Jesus repete a cena onde Pedro negou, pois também foi ao redor de uma fogueira que Pedro negou Jesus. Pedro se aqueceu lá atrás, numa fogueira de perseguidores. Agora, pela misericórdia de Jesus, Pedro está numa fogueira verdadeira, na fogueira santa, na fogueira que Jesus preparou, para estar com ele, para ceiar com ele. Foi preparado pelo próprio Senhor. Jesus prepara ali para ele um lugar de restauração. Bom, Jesus já está ressurreto nessa hora. Mas perceba que quando a gente começou a ler esses versículos, põe aí, por favor, João, para você ficar ligeiro também. João 21. Olha só como que começa essa passagem. João 21, João Pedro está lá assim, fala, desculpa, põe o 2. Errei, fui moleque. O 3, vai indo que daqui a pouco eu acho. Achei. Pedro estava lá, de boa, falou assim, Jesus morreu. Vou pescar. A galera fala, a gente vai contigo, vamos embora. E eles vão com Pedro. A impressão que dá é que Pedro era pescador. E agora, Jesus morreu. Acabou aquele ministério. Acabou tudo aquilo que a gente vivia de milagre aqui, milagre para lá, e vai e volta, e é água que vira vinho, e multiplica pão, multiplica peixe. O homem morreu. Acabou. Segue a vida. O que Pedro faz de bom? Pescador. Ele volta a pescar. A impressão que eu tenho aqui é que alguns discípulos voltaram para as antigas profissões. Mas olha como Deus é maravilhoso. Olha como Jesus Cristo trabalha nos mínimos detalhes. Vocês lembram como foi quando Cristo chamou a Pedro? Cristo estava numa praia. Pedro estava pescando, não tinha pego nada. E aí Jesus fala assim, joga a rede do outro lado. Ele fala assim, mas a gente trabalhou a noite toda, meu mestre. Não adianta, ele fala, joga do outro lado. Ele joga do outro lado. Eles pegam a rede cheia de peixe. As redes chegam a se romper. Eles precisam chamar outros barcos para ajudar a carregar tudo de volta, porque era muito peixe. O interessante é que agora, Jesus faz a mesma coisa. Eles não pegaram nada a noite toda. E Jesus diz, joga do outro lado. E eles jogam do outro lado. A rede fica cheia, mas a rede não se rompe mais. Mas ela está cheia, ela está lotada. Pedro, mais que depressa, pula do barco, põe a capa, porque ele estava pescando sem roupa, como a palavra nos diz, põe a capinha dele, pula na água e corre atrás de Jesus. O resto fica lá no barco, vão puxando, porque estava pertinho e chega lá. A rede não se rompe dessa vez. Que coisa! Nesse momento, não é uma hora de quebrar, não é uma hora de rasgar. Ao contrário, é uma hora de restaurar, é uma hora de trabalhar, é uma hora de reconciliar. E Jesus está querendo reconciliar Pedro, chamar Pedro. Para tratar de Pedro, Jesus o convoca para servi-lo em amor, do 15 ao 17. A impressão que nós temos é que com a morte de Jesus, como eu disse, os discípulos voltaram para suas profissões. E isso ainda fosse mais forte para Pedro, já que ele tinha acabado de negar Cristo. Pô, o cara morreu, velho, mas eu neguei ele 3 vezes. Eu não sou digno de estar com ele. Eu não mereço estar com ele. Então, eu vou voltar a pescar, vai. É o que eu tenho para fazer de melhor. Pedro não sabia fazer nada. Pedro não sabia costurar. Pedro não sabia cobrar imposto. Pedro não sabia fazer nem uma pipoca. Fica ligeiro, galera. Mas Pedro sabia pescar. E ele vai pescar. E ele leva uma galera com ele. Certamente, Pedro podia pensar que não tinha mais condições de fazer nada pelo Senhor. E realmente ele não pode fazer nada. Peraí que eu me perdi, mas já vou mexer. Pedro achava que não tinha condição de fazer mais nada para o Senhor. E assim, Jesus vem até Pedro, questiona amorosamente ele por 3 vezes, para que ele pudesse se lembrar também aquilo que ele fez por 3 vezes. Jesus não questiona Pedro sobre o amor, mas ainda lhe vocaciona, novamente. Jesus atrás disse, Pedro, vem a mim, eu te falei pescadores de homens. E agora Jesus disse, Pedro, tu me amas? Cuida do meu rebanho? Apacenta as minhas ovelhas? Jesus convoca Pedro de novo, para que esse apacente as suas ovelhas, pois o amor genuíno não é só palavras. O amor genuíno não é só questão de sentimento, mas é ação, é atitude. Por isso, junto com a pergunta sobre amor,
Jesus coloca a missão de apacentar. E Jesus enfatiza mais uma vez, lá no 21:19, nós não lemos, mas Jesus diz para Pedro: segue-me, segue-me, segue-me. Cristo não está olhando para você o seu pecado nesse momento. Ele sabe que você pecou bastante. E muito, e muito. E que por muitas vezes, eu e você, estamos crucificando Cristo de volta. Estamos colocando Cristo de volta no madeiro quando nós pecamos, achando que está tudo bem pecar. Acontece, meus irmãos, que a palavra do Senhor também nos diz que aonde abundou o pecado, aonde teve muito pecado, aonde teve muita desgraça, aonde teve muita morte, superabundou a graça. Muitas vezes mais teve graça de um lugar que tinha muito pecado. E isso não significa que a gente pode pecar muito para receber mais graça, é ao contrário. Aquele que entende a verdadeira graça de Cristo, ele não vai mais querer pecar. Aquele que reconhece a situação de lama que ele estava lá atrás, a sujeira que ele estava, a miséria que ele estava, agora passa pelo coração de Cristo, ele recebe misericórdia. E agora ele recebe graça, graça abundante, graça maravilhosa, graça que não tem fim, e graça para ele todos os dias, porque as bênçãos do Senhor se renovam todas as manhãs. E todos os dias, Deus tem derramado as bênçãos dele sobre mim e sobre você. Todos os dias, o Senhor tem te chamado. Todos os dias o Senhor tem dito, segue-me, segue-me, segue-me. E todos os dias nós estamos negando a Cristo, porque eu não quero que as pessoas do meu trabalho saibam que eu sou crente. Eu não quero que a galera da juventude, onde eu vou no showzinho, ou no pub, ou qualquer outro lugar que eu frequente, descubram que eu vou na igreja. Meu Deus, se descobrir que eu sou do louvor, pior ainda. Se descobrirem que eu sou filho ou filha de pastor, Ave Maria, Deus me perdoe. Aí bota até o santo no meio. Tá tudo certo, porque tá tudo misturado. Não tá mais nem aí para nada. Quando Cristo continua te chamando, filho, me segue. Filho, me segue. O mundo vai te dar lugares confortáveis. O mundo vai te dar lugares aprazíveis para se estar. Imagine que numa noite fria, onde está muito, muito, muito frio, não é gostoso ficar em volta de uma fogueira, quentinho, maravilhoso? É incrível, meus irmãos. É muito gostoso. A Tayla, minha esposa, está concordando, porque a gente fez aniversário de casamento, a gente foi num lugar que estava frio para Dedéu e tinha lugar para acender fogueira. A gente acendeu fogueira e ficou os dois lá assim. A gente podia ter feito uma marshmallow, uma pipoca. Não fizemos. Ficamos lá só assim olhando pro fogo. Os dois. Aí foi tá frio demais, bora dormir. Mas o mundo vai nos oferecer lugares confortáveis. O mundo vai nos oferecer coisas aprazíveis para a gente negá-lo. Mas acontece que a nossa miséria, mais uma vez, vai passar pelo coração de Cristo. E aí nós vamos receber de novo misericórdia. E essa misericórdia nos restaura. E sabe qual que é o melhor lugar para se estar, meus irmãos? É na casa do Pai. Não é na Tibo, não é na Pibo, não é na PIB da Fazendinha, não é na Cibo, não é na A, na B, na C, não é em igrejas paredes, é na casa do Pai, é em comunhão com os irmãos. Como que chama a moça que falou? Eu esqueci o nome dela. Marjorie. A Marjorie falou que comunhão é nós estarmos íntimos uns com os outros, temos nossa amizade, poder restaurar, cuidar um do outro. É exatamente isso que nós precisamos fazer. Jesus Cristo não está mais pessoalmente para chamar cada um para a fogueira e dar-lhe uma coça. Que eu acho que ele tivesse aqui, ele faria isso comigo várias vezes. Mas nós temos os irmãos uns aos outros, onde Efésios vai dizer, suportai-vos uns aos outros em amor. Não é suportar de tolerar, não, tá? Tem que suportar porque Deus mandou. Não, é suportar de dar suporte, de amparar, de levantar, de restaurar. Jesus está te chamando para isso. Jesus está nos convocando para ajudarmos uns aos outros, para cuidarmos uns dos outros. E nós não temos feito isso. Nós estamos negando isso. O Anderson falou que eu posso falar até meia-noite, mas eu vou acabar já. Com isso, eu tenho algumas lições para a gente no dia a dia. Quando as pessoas falham conosco, muitas vezes nós guardamos esses sentimentos. E até um sentimento de vingança. Eu confesso que eu sou vingativo. Quando alguém me ofende, a minha vontade é ir lá e ofender tanto quanto. Mas aí Jesus fala assim, não faz isso, filho meu. Assim, de verdade, pai, me perdoa. Mas eu já pensei, já pequei, já foi. Já até planejei, comecei a ver a minha vingança. Se eu botar um veneno, um chumbinho no prato dele, será? Eu falo, Deus me perdoa, me purifica, limpa os meus pensamentos. Mas a gente vai pensar isso, é a nossa natureza pecaminosa. Nossa natureza caída vai querer pensar essas coisas. E aí, mais uma vez, nós temos que lembrar para que Cristo nos chamou.
Jesus, apesar de ter sido abandonado pelos seus, inclusive por Pedro, ele conhece nossas fragilidades, conhece os nossos limites e decide nos perdoar. Não é só perdoar, mas restaurar. A palavra do Senhor também diz que quando nós confessarmos nossos pecados genuinamente, o Senhor os lança no mar do esquecimento, para que ninguém os venha trazer de volta. Sabe qual que é o problema? Satanás é nadador e dos bons. E ele vai lá buscar e joga de volta na nossa cara. Ele vai lá pegar e joga na nossa cara. Você acha que você pode servir a Cristo, mas você fala palavrão ao rodo. Você acha que você pode ministrar a palavra, mas você vive mentindo. Você acha que você pode cantar, mas você vive falando mal do irmão. Você acha que você pode receber os irmãos na porta, mas você é fofoqueira, é fofoqueiro. Satanás vai fazer isso com a gente, vai jogar na nossa cara. E aí ele não vai fazer isso de uma forma que a gente não goste. Ele vai fazer isso de uma forma gostosinha, de uma forma que a gente não vai nem perceber que ele está fazendo isso. E aí quando a gente perceber, é só um palavrãozinho, não dá nada. É só uma fofoquinha, não é, aliás, não é fofoca. É motivo de oração. Anderson, tem um motivo de oração para te contar sobre a Tayla. Menino, você viu o que aconteceu com ela? Nem te conto. Crente para ser fofoqueira é, ó, a beleza. E a Bíblia condena a fofoca, tá? Não sou eu não, é a Bíblia. Jesus não joga ninguém fora. E muitas vezes nós temos jogado as pessoas fora. Muitas vezes nós temos jogado nossos irmãos fora. A gente até troca de banco, atravessa a rua, porque aquele ali, pecador, não quero perto de mim. Se eu ficar perto dele é perigoso até ele me contaminar. Porque toda vez que eu fico perto dele, eu até falo mais palavrão. Com certeza o problema é ele, não é você, sua boca suja não, viu, desviado? Presta atenção no que você está vivendo. Presta atenção no que você está vendo. Presta atenção no que você está falando. Presta atenção para que Cristo tem te chamado. Nós somos chamados para ser sal e luz, para falar palavras de vida e vida eterna, para anunciar Cristo até que Ele venha. E nós não estamos fazendo isso. Jesus não jogou Pedro fora. Marcos 16:7 vai dizer assim: Ide, dizei a seus discípulos, e a Pedro que vai adiante de vós para a Galileia. Jesus não joga 3 anos de trabalho fora com esses discípulos, especialmente Pedro, por ter falhado com ele. Meu irmão, abra seu coração, para de ter um coração peludo, perdoa o seu irmão, perdoa aquele que te ofendeu, perdoa aquele que falou mal de você, perdoa aquele que fez uma fofoca sobre você, perdoa aquele que fala as coisas sobre você. Eles não conhecem essa graça maravilhosa que você já conhece. Eles não conhecem o amor imensurável de Cristo, que é o amor sacrificial que você conhece. Ele não tem noção do que ele está fazendo, ele não tem noção do que ele está falando. Perdoa. Não perca uma amizade, não perca pessoas, não perca relacionamentos, condenando-os a Satanás, quando na verdade você podia chamá-los para uma restauração, para estar com Cristo, para ir para o mesmo céu, inclusive, que você vai, ou pelo menos acredita que vai. Que é uma outra surpresa que a gente vai ter quando chegar no céu. Aí, eu vim para o céu. E a segunda é, tu também veio. No céu vai ter surpresa, tá? Fiquem espertos. Por último, se falharmos com o Senhor, não significa que a gente não pode mais servi-lo. Jesus é um Senhor de misericórdia. Devemos buscar o seu perdão de forma genuína, seguirmos em frente ao Senhor em amor, e não só com palavras, não só com sentimentos, não só com chororô quando a luz está apagada na música bonita do worship lá, no pedal interno do piano, do teclado, ou quando está na sua casa, você apaga a luz e fala aleluia. Não, não é nessa hora. É servindo a Cristo em amor. É oferecendo carona para o irmão que você não gosta, mas você vai oferecer porque a casa dele é no mesmo caminho que o seu, e você vai oferecer carona sim. Quando alguém chegar para você e falar assim, nossa, tô mortão de fome. Você tem comida, mas você fala assim, poxa, me abono, cara, acabei de comprar meu passatempo, minha coquinha tá gelada, vou ter que dividir. Vai, divida com o seu irmão. Cuide do seu irmão, porque Jesus fez muito mais por você. O que nós fazemos uns pelos outros nem se compara com o que Cristo fez por nós. Mas nós devemos pedir de fato a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas e agir de fato com quem se arrepende. Ai, Murilo, mas eu já pequei, eu já fiz de tudo mais um pouco. Alguns falam, já pintei, já bordei o 7 com capeta, já fiz tudo e mais um pouco. Não posso, não sou digno mais de ser chamado teu filho. Parábola do filho pródigo. Ele disse, pai, não sou filho de ser chamado teu filho. Não sou digno nem de estar contigo,
mas me trata como um dos seus escravos. E o pai fala: filho meu, você estava morto e reviveu. Você estava perdido e foi encontrado. Vem e se deleita da festa que eu preparei para você. Vem estar comigo, entra. Você é um filho amado. Você é um filho querido. Você não está mais perdido. Você foi encontrado. Mas para isso é necessário reconhecer de fato que estava pecando. É necessário reconhecer genuinamente que nós estávamos numa miséria e precisamos da misericórdia de Cristo. Quando vimos alguém machucado ou ferido por conta das circunstâncias difíceis, ou mesmo que aquela pessoa pecou no caminho, cometeu falhas, que nosso maior anseio seja restaurá-la. Parábola do bom samaritano. Um homem que provavelmente estava indo ao templo para adorar ao Senhor, foi saqueado, foi roubado, fugiu a palavra. Bateram nele, deixaram ele semi-morto. E aí, sabe quem que passou? Passou o pastor. O pastor passou lá da... Vixe, isso aí tá ruim. No! Tá lascado. E vai embora. Aí daqui a pouco, sabe quem que passou? O líder de louvor. O líder de louvor vai lá cantando a testa. Não, é quem dói em mim, eu vou subir e desce. Vou fazer aquele vocal bonito para todo mundo ver que eu canto bem. Vixe, esse aí tá mal acabado, hein? Nu! Atravessa a rua e vai embora. E aí, sabe quem vai aparecer? Aquele que o judeu mais despreza, um samaritano. Aquele que ele fala: esse aí não presta para nada. Esse aí não gosta de mim. Esse aí eu não gosto dele, não quer nem papo. É esse que vai pegar esse cara, vai levar para uma estrebaria, vai cuidar vai levar para uma pousada, vai cuidar dessas feridas, vai cuidar desses machucados. Então, meu irmão, às vezes nós somos o samaritano na vida dos outros. Às vezes a pessoa não quer nem olhar para nossa cara, mas é nossa função tratá-las com misericórdia. É nossa função cuidá-las com amor. Preparar uma jantinha, fazer o chocolatinho quente, chamar para assistir um filme com pipoca. Tão ligeiro. Para resumir, nós precisamos ter mais coinonia com os nossos irmãos, com aquele que pecou, com aquele que peca, inclusive comigo mesmo, me conhecendo e sabendo que eu preciso da misericórdia de Deus. E quando a misericórdia de Deus é sobre a minha vida, eu posso e devo compartilhar, enroscou aqui, compartilhar essa misericórdia com os outros também. Por mais que eu ache que ele não mereça, por mais que eu ache que ele não merece o meu contato, por mais que eu ache que ele está muito ruim, não importa, ele merece misericórdia tanto quanto eu. No reino de Deus, todos são iguais. Não importa se você chegou às 5 horas da manhã ou às 5 horas da tarde, como na parábola da vinha dos trabalhadores da vinha. Todos receberão a justiça de Deus. Todos receberão o amor pleno de Cristo. E vão poder desfrutar com Ele aqueles que entenderem a misericórdia e se reconciliarem com Ele. Pedro entendeu que por mais que ele negou Cristo, ele ainda pode servir a Cristo. Pedro entendeu que por mais que ele pecou, ele ainda teve restauração e reconciliação. Então, para encerrar, por mais que você pecou, por mais que você fez tudo e mais um pouco, a tua vida ainda tem restauração. A tua vida ainda tem chance. Basta que você se arrependa, e se arrependa genuinamente. Não só de palavras, não só de emoções, mas com ações. Entregando a Cristo tudo o que você tem de fato. Não só o que você quer, mas entregando a tudo. Em segundo lugar, se você já está restaurado, já está na casa do Pai, já se conhece, agora é sua vez de restaurar pessoas que estão perdidas. Agora é sua vez de cuidar dos irmãos. Agora é sua vez de alimentar, de dar sustento, de amparar aqueles que estão perdidos e chamá-los de volta para a reconciliação com Cristo. Chamá-los de volta para estar numa comunhão, numa koinonia santa, onde todos vamos ajudarmos uns aos outros, cuidar uns dos outros. Nós dizemos que nós somos jovens, e a palavra do Senhor diz: jovens, sois fortes. Sois jovens, sois fortes para anunciar a volta de Cristo até que Ele venha. Sois fortes para declarar aos 4 cantos dessa terra: vocês são nação santa. Vocês são povo escolhido de Deus. E é nossa função, é minha função, é sua função, proclamar Cristo até que Ele venha. Anunciar a todos os povos que eles precisam de Cristo e que Cristo já derramou a misericórdia. Cristo já derramou graça, graça abundante, para que todos tenham direito, todos tenham o privilégio de serem chamados filhos de Deus. Não porque merecem, mas porque é de graça. E graça sobre graça, graça sobre graça. Porque nós nunca vamos merecer a graça de Deus. Nem eu, nem você. Afinal, o que nós merecemos é a morte.
Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, se nós fôssemos merecer algo, o que nós merecemos é todo mundo aqui ser açoitado, enforcado, crucificado, degolado. É isso que nós merecemos, morrer. Mas Jesus Cristo já fez isso por mim e por você. Então, agora nós temos graça. De novo, não porque merecemos, mas porque Ele quis nos dar. E a gente quer decidir quem vai receber graça ou não, não cabe a nós. Vamos proclamar o reino de Deus. Vamos estar juntos. Nos reunimos como igreja. Não como Tibo, não como Pibo, não como PIB, não como nada, mas como corpo de Cristo. Reino santo, nação santa, que se move em meio ao mundo que jaz no maligno, mas que proclama a vontade de Deus e anuncia o nome de Cristo, o Cristo verdadeiro, o Cristo poderoso, que é capaz de tirar todo o pecado do mundo, aquele que nos lavou com sangue precioso, que nos purificou todo o pecado e que hoje nos convoca para proclamar o nome dele até que ele volte. Amém? Amém. Vai ter pipoca no final? Tão ligeiro. Posso só orar? Mas vocês podem vir, não tem problema não. Não é pecado andar enquanto ora, não. Eu oro de olho aberto no carro quando estou dirigindo. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo teu cuidado. Muito obrigado pela tua misericórdia. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pelo seu amor sobre nós. Pai bendito, eu quero te pedir perdão nessa hora, Pai. Quero te pedir perdão porque nós não merecemos nada do que o Senhor nos dá. E muitas vezes nós queremos escolher quem pode receber ou não pode receber aquilo que o Senhor nos deu. Então nos ajude, Pai, a, em primeiro lugar, reconhecermos os nossos pecados e entendemos que nós necessitamos do seu cuidado, do seu amor e da sua misericórdia sobre as nossas vidas. E depois disso, Deus, nos ensina também a compartilharmos esse amor, a compartilharmos a tua misericórdia a todos os povos, para que todos possam receber a sua misericórdia, o seu amor, e juntos, ó Pai, em um só corpo, em uma só unidade, ó Pai, um só Cristo, uma só fé, um só batismo, onde o Senhor é o cabeça, venhamos a estar reunidos como igreja, como filhos teus, como nação santa, onde ninguém pode nos parar, onde estaremos de pé, mediante o teu cuidado, mediante a tua graça infinita, mediante a tua misericórdia que é sem fim sobre cada um de nós. Nos ensina, Senhor, a cada dia a nos rendermos aos teus pés. Nos ensina, Senhor, a cada dia estarmos prostrados diante de Ti, diante do Teu trono santo, a reconhecer a nossa miséria, mas saber que o Senhor tem cuidado. Nos ensina, Pai, a compartilhar esse amor, a estender a mão a quem precisa, a sermos ferramentas santas em Tuas mãos, para trazermos outras pessoas a reconciliar contigo, a estar de volta à Tua casa. Nos ensina, Senhor, a cuidar dos filhos pródigos. Nos ensina, Senhor, a ser como um bom samaritano que cuida daquele que está perdido, ó Pai, onde muitas vezes nós nos negamos, nós nos privamos por orgulho ou por puro bel prazer de não querer fazer aquilo que o Senhor nos chamou, ó Pai. Nos ensina a cada dia a estarmos verdadeiramente entregues. Senhor, nós somos jovens dispostos a servir no Teu reino, jovens dispostos a dar tudo por Ti, ó Pai. Nos ensina, Senhor, a entregar tudo, a termos um coração disposto a entregar tudo por amor a Ti, ó Pai. Nos ensina de fato a entregar nosso corpo, entregar nossa alma, entregar nossos estudos, entregar a nossa casa, o nosso carro, a nossa vida por completo, as nossas amizades, a nossa família por amor a Ti, ó Pai. Nos ensina a sermos servos fiéis, que não venhamos a Te negar, ó Pai, no primeiro privilégio, na primeira oportunidade, de onde nos sentimos aquecidos e preparados, mas a nunca negar, e sim estar verdadeiramente nos conhecendo e verdadeiramente prontos a nos entregarmos totalmente pelo Teu nome santo e poderoso. E que todo olho veja, que todo ouvido ouça, e que todo joelho se dobre diante de Ti, e todos proclamem que só o Senhor é Deus, e todos os povos venham glorificar o Teu santo nome. É esse o meu pedido, ó Pai, é essa a minha oração, em nome de Jesus. Amém.